E a grande verdade é que ninguém disse que esses caras eram grandes empresários. Eles simplesmente foram leais às visões que eles tinham. Se tornaram. Se tornaram. Então, para quem está escutando nesse momento, e isso é para mim, é para ti, é para qualquer pessoa que está escutando, não espere as pessoas falarem o que tu é. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam, né, e abençoam essa causa que a gente tem aqui, que é o GigantesCast, Blueberry Marketing Digital, o Cheirinho Bom, o Café dos Empresários, um abraço lá para o nosso amigo Juliano, a Neto Contabilidade, o Zamaco Comércio de Ferros, o Posto São Pedro, a Criative Ambiente e a Super Nutri lá de Araranguá estão com a gente, então recebam aí o nosso carinho e a nossa gratidão. Hoje temos um cara aqui que é empresário, empreendedor, mentor de negócios, faz um trabalho belíssimo aqui em Criciúma. Temos o prazer de receber aqui na nossa casa, no nosso espaço, chefão. Seja bem-vindo, Carlos Sampaio. Alex? É melhor Carlos Sampaio ou chefão? Eu acho que do jeito que tu achar melhor, Alex. Tá em casa, né? Tá em casa. Tamo em casa, tamo em casa. Pessoal, faz um trabalho belíssimo, mentora empresários aqui. Tem a Mansão dos Chefes, né? Que é um clube de negócios que vocês têm, que prestam essa assessoria, prestam esse respaldo, essa força. Parabéns primeiro pelo trabalho de vocês, eu acompanho ali, sou fã. Muito obrigado, tem muito muita obrigado. gente boa ali no Clube dos Chefes. Honrado, né? honrado. Um privilégio para nós te receber. Queria que tu falasse um pouco, né, dessa tua trajetória no meio do empreendedorismo, no meio dos negócios, né? Tu também é empresário, também tem os teus negócios. Pode falar aí, fica à vontade com a nossa audiência. Legal, legal. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Alex. Eu me sinto honrado. E a gente trabalha muito... com a passagem de credibilidade de um para outro, né? Quando o Jean falou assim, pô... Champ. O Champ foi lá e falou abraço, assim... Champ é dos nossos. Falou assim, Time cara, grande. vai lá. Aí, enfim, né? Tem algumas pessoas que a gente não consegue recusar o convite, mas mais que isso, cara, quando eu cheguei aqui, fiquei muito feliz, né? E sempre justifica. Uma coisa que é muito legal, que é quando tu passa credibilidade para uma pessoa para outra, esse negócio sempre justifica. Cheguei aqui, já entendi por que o Jean falou assim, cara, tens que ir lá conhecer o Alex, tem um podcast muito massa, enfim. Estamos aqui, né? A ideia hoje aqui é, de alguma forma, servir através da história, através da andragogia, da história de outras pessoas, da minha história, enfim. Mas mais que isso é servir aí a todos que estão ouvindo. O chefe, basicamente, todo mundo fala assim, pô, mas aí cresceu, tem outro negócio, tem um negócio de comida saudável e tal. Mas eu cresci através da internet. Tu é um cara que é do digital, né? O teu negócio foi baseado no digital, né? Foi no digital, em 2016. E, pô, mas aí o que esse cara tem pra falar? Ou coisa do tipo, cara, não tem muita coisa pra falar também. Essa é a verdade, a gente tá começando, foi em 2016, fazem 9 anos. E só 9 anos, imagina. Faz 9 anos, é porque assim... O GigantesCast tem 1 ano, né? Ele tá 9 anos nessa caminhada com os empresários, só não tem nada pra falar. Não, é porque eu acho muito massa porque o pessoal fala, né? Tu escuta assim, pô, mas o que esse cara tem pra passar pra mim? Pô, talvez eu não tenha muita coisa... Mas uma coisa é certa, quando um negócio está há mais de 5 anos, está há mais de 6 anos, eu paro para prestar atenção, qual é o ouro que carrega? Né? Então, assim, falar de mim mesmo ou do ecossistema é uma tarefa que não é que é difícil, é um pouco desconfortável, mas... agradeço a paciência de todos aqui que estão escutando, porque de alguma forma eu aprendi muito ouvindo. Com certeza. Então, assim, agora a minha vez de falar em relação a isso. O chefe, ele começou basicamente... Eu tinha a ideia quando fiz administração de empresa, sou administrador de empresa. E a minha história é que, cara, eu queria muito ter empresa. Queria ser empresário. Então, assim, eu sou filho de uma vendedora com um contador. Então, assim, é a cruz de uma vendedora com um contador. Então, assim, ó... Vai dar alguma coisa. Vai dar alguma coisa, assim, né? Nenhum deles empreendia. E não tinha nenhuma vontade de empreender. Eu queria ter dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer negócio. Eu queria, enfim. E foi essa a visão. Tinha um tio meu, que o cara que mais bem sucedido, assim, na minha família, ele era um cara da polícia. Eu achava muito legal que ele tinha arma em casa, eu achava legal, assim, eu tinha pouco acesso a ele porque ele morava na capital, em Florianópolis. Eu era de Criciúma na época. Mas as poucas vezes que eu conversei com ele, eu sempre me aconselhei. E ele sempre falava, tá estudando inglês? Tá aprendendo sobre informática? Ele falou assim, ó, o futuro vai ser na informática e no inglês. Ele falava assim, né? Eu achava muito interessante. E aí, no fim, hoje o Clube dos Chefes, ele carrega um pouco dessa essência.
Essa essência que eu não falo da venda, mas da comunicação. Sim. Então a gente tá com uma base forte, a gente vem com uma base forte de comunicação, produção de conteúdo há muitos anos. Tem a parte do contador, que eu falo que é a parte do meu pai, que cara, o número tem que fazer sentido. Tu te considera esse cara, tu é o cara do número, tu é o cara da matemática, tu te preocupa de fato em olhar ali no planejamento, no Prolabore, de colocar na planilha isso aqui tá funcionando, tu te considera esse cara? Naturalmente eu sou o cara de falar, eu sou o cara da conversa, eu gosto de estar com gente. Tu gosta de gente? Eu gosto de gente, mas há 5 anos eu tenho me tornado o cara que tem estudado e desenvolvido gestão sustentável. Top. Então, assim, para eu ter um bom momento como eu tô tendo aqui contigo e a gente tá tendo, as contas no mínimo tem que estar pagas e batendo. Não, não tem como. Não tem como. E hoje eu considero que... Todo mundo fala assim, pô, o cara da planilha. Porque chegar lá, a gente tem... são estruturas, são pacotes. Dentro da estrutura do chefe, a gente fala que a gente presta uma consultoria de mão na massa. Então, a gente traz o modelo de negócio para dentro dos nossos arquivos, do nosso sistema. A gente monitora os números. Mas isso tudo, no final, a gente fala que é para 3 coisas. Que é para ter uma empresa lucrativa, esposa feliz e chefe em paz. Top. A gente fala que se tu tem uma empresa lucrativa, mas tá em paz, mas a tua esposa não tá feliz, tu não tá certo. A dona não tá legal. Tá errado. Aí vai dar ruim. Tua esposa tá feliz, tu tá em paz, mas a empresa não tá lucrativa, também não vai dar certo. Vai dar ruim também. Não vai dar certo. Então, assim, eu sou o cara das pessoas, eu curto, eu amo pessoas, eu realmente amo pessoas. E o que me faz estar com pessoas hoje, estar com a minha esposa, que a gente vai sair para jantar, vou sair no final de semana para viajar com ela, o que me faz poder viajar foi ter ficado bom em número. Mudou teu jogo. Número. Eu aprendi muito. Eu tenho meus mentores e um cara que eu sou obrigado a comentar, que é o Carlos da Cursul, que foi meu primeiro chefe de carteira assinada. Eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu tio em fazer salada. Hoje eu tenho um restaurante, tenho um restaurante de comida saudável, mas o meu negócio, eu comecei com 12 anos num negócio de salada. E ali cara, trabalhei com todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente, a gente trabalhava até de madrugada, era no bairro Milanês. Ali eu tinha muito contato com homens mais velhos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que desde aquela época eu sempre trabalhei muito a visão de lealdade. Sempre tratei muito bem. Eu falo assim, tem pessoa, eu fui ensinado nisso. Eu nunca vi meu pai olhar para outra mulher. Eu nunca vi meu pai nunca comentou para mim, eu nunca, tipo assim, isso é algo que eu vejo que me fez muito bem. Hoje, eu penso assim, né? Porque eu pensava no negócio. Era uma lanchonete, era um salada, mas eu queria um negócio. Lá eu via um negócio. Eu vi um negócio. Então eu gostava de conversar com um, pedia conselho para outro, pedia para um, pedia para outro, pedia conselho. Foi muito interessante, muito interessante. Mas também tive que aprender a me virar. Lá tive algumas... a gente fala em caixa preta, que a gente não tá em caixa preta porque tá todo mundo escutando. Mas lá eu tive que aprender a me proteger. Com um guri com 12 anos, trabalhando até de madrugada. Novinho, cara. Homens bem intencionados e mal intencionados. Tive que aprender a trabalhar com pessoas mal intencionadas. E isso no futuro me ajudou muito. Então, quando eu fui trabalhar na Corsul, fui ser representante dessa multinacional. Quando eu me demiti, fui para os Estados Unidos, queria montar um negócio diferente. Acabei entrando para o YouTube. Saber entender a intenção da pessoa que está contigo é muito importante. Porque eu penso que é mais importante tu avaliar o ambiente e as pessoas que tu tá se conectando do que praticamente para onde tu quer ir. Por mais que eu queira montar um grande negócio, se eu não estou andando com pessoas e ambientes que estão tendo esse mesmo anseio nas suas rotinas, eu posso querer muito, mas eu não vou fazer. Eu lembro uma viagem que eu fiz para Jordânia e, Alex, eu acho que é um baita de um desperdício estar aqui contigo. E eu sou um cara que eu não gosto de futebol. Cara, tu não é um camisa 10? Não, cara, eu não nem gosto de futebol. Nem um camisa 9 artilheiro? Não gosto de futebol, cara. Eu acho que muita gente ia querer estar conversando contigo do futebol, né? A gente tava ali agora no bastidor, nem te perguntei nada. Mas, cara, eu vi a moral do futebol quando eu fui pra Jordânia. Que foi o seguinte: nós estávamos num projeto que era o Brasil pela Síria, que o Alessandro acabou trazendo ali para a oportunidade de eu ir junto. Eu fui junto para servir e trabalhar com as crianças refugiadas. Sim. A gente chegou lá. Alex,
Os árabes falando normal, eles falam brabo. Eles são zangados. Só que o árabe que recebeu a gente, ele tava brabo, de certeza. Ele não parecia brabo. Ele tava brabo, brabo. E aí ele tava com todos os passaportes na mão. E não queria deixar a gente entrar. E aí eu falo que veio um cara que tinha conseguido. Dos 10, só um cara tinha passado. Ele voltou. E olhou pro cara que tava com os passaportes na mão. Brabo. Aí ele fez assim, ó. Neymar. Brasil. Pelé. Ele assim, Brasil. Neymar. Cara, acabou, velho. Desarmou o cara. Não, assim, ó, a minha paixão por futebol aumentou muito no aeroporto da Jordânia. Que foi quando eu vi essa visão. Que fato, que momento, hein? Cara, e aí eu falo isso porque a gente tá falando aqui, né? Às vezes a gente não tem noção do quanto o nosso país é poderoso nessa área. Sim. Do quanto a gente tem oportunidades, do quanto a gente E aí eu volto para entender o quê? A nossa região. Então a nossa região, a região de Criciúma, Santa Catarina, eu tive muitos convites para ir para São Paulo, para ficar em Florianópolis. Mas eu realmente acredito e eu tenho uma missão aqui para nossa região, que é uma região onde a gente está fomentando bons negócios, sabe? Eu não tenho anseio de ser o melhor, mas eu tenho um anseio de ser um bom administrador. Uau. Eu tenho um anseio de ser um bom marido, um bom parceiro. Pô, na pouca conexão que a gente teve aqui, tu pode ter certeza, tu vai me ligar e assim, cara, pode. Eu quero ser esse cara. E entre ser o melhor ou ser o pior, eu acho que isso não muda. O que muda é tu tá presente pra pessoa na hora certa, no tempo certo. E isso é empreender. Às vezes eu falo por mim, a gente fala muito de número. São muitas metas, a gente fala, né? Mas hoje, a gente vive dentro do Clube dos Chefs uma temporada de cultura de sucesso de cliente. O que realmente importa hoje dentro dos nossos empreendimentos, de tudo que a gente for fazer, é sucesso de cliente. O sucesso de cliente, cara, ele vai ser um grande motor de venda no futuro. Esse vai ser o grande motor de venda. Quando a gente vai comprar um carro, ou vai comprar qualquer coisa, o que a gente vai avaliar? A gente vai lá no site do negócio do carro e vai ver o que a marca está dizendo do carro? Não. A gente vai lá e vai ver a opinião do dono. A gente vai ver a avaliação. Experiência. Então, acabei aqui no devaneio abrindo um monte de coisa, né? Não respondi diretamente a tua pergunta. Mas hoje o chefe do chefe, ele tem uma missão. Que é empresa lucrativa, esposa feliz e chefe em paz. Como que a gente faz isso? Através de uma cultura sem negociação, de sucesso de cliente. Se o meu cliente tiver sucesso, é o meu sucesso. Se o cliente do meu cliente tiver sucesso, nós vamos ter sucesso. E se esses caras não tiverem sucesso, eu prefiro entender que o meu negócio precisa ser reavaliado, reajustado, até que isso gere resultado. Top. Então, hoje a gente tem clientes lá, o projeto do clube, que estão há 5 anos com a gente. Então, o nosso motor comercial, a gente tem comercial de forma ativa, com um canal de aquisição dentro da internet e tudo mais. Mas, hoje, se acabar a internet, o meu negócio ele prospera tanto... Vai continuar. Indicação, sucesso de cliente, Eu não preciso... Eu falo, a gente gostaria de ter mais cliente? Gostaria. Mas não necessariamente que a gente precisa de mais cliente. Porque uma empresa que ela tem cuidados dos seus clientes, se ela se deu bem num mês, no 2 ela vai ter também. Sim. Enfim. Não, mas é interessante tu trazer falaçada infinita, né? Tu trazer essa visão pra gente, porque quando a gente anunciou que tu ia vir, né? E eu comentei com algumas pessoas, e aí eles bateram muito nessa tecla da cultura. Da cultura. Né? O Alex, pergunta pro Carlos como é que funciona a questão da cultura. A gente vê que o pessoal pergunta, né? Como é que fala? Não é uma seita. É como se fosse um grupo fechado. É um grupo fechado. É um grupo fechado, ninguém tem acesso. Não, eu queria que tu explicasse mais pra gente como é que funciona, como é que tu implementa, como é que vocês trabalham essa questão da cultura lá dentro do chefe. Legal. A parte de cultura, tem 2 formas de tu fazer cultura. Pode ser por manipulação ou por inspiração.
Então, assim, eu faço 6 vezes por semana jiu-jitsu. Fazem 2 anos. Eu acordei em 1473 dias às 4h55 da manhã para escrever a metodologia chefe do chefe. Eu subi o Morro da TV e vários outros morros para palestrar para a Árvore. Porque eu acreditava na missão que eu carregava. Uau. Eu escrevi livro há 4 anos atrás através de uma visão. E a cultura tem 2 formas. Ou eu vou manipular e falar, tu tem que acordar mais cedo. Tu tem que fazer um exercício. Tu tem que deixar tua marca. Ou por inspiração, que é botar toda a tua força naquilo que tu acredita. Então, o Clube dos Chefs, eu trabalho com um tripé, que é lealdade, disciplina e fome. Eu não traio a minha esposa, e se a gente fizer um contrato, se a gente apertar a mão, eu não vou te trair. É um código de cultura meu. Eu não gosto de falar disso, mas eu tenho um combinado. Não vou falar só no final desse combinado. É porque eu vou avaliar mesmo. É entre eu e minha esposa. E é ela que manda, né? Ela não sei se ela ficaria confortável. Mas enfim. Manda ela. Lealdade, disciplina. Então, assim, quando a gente fala de cultura, de disciplina, disciplina é, cara, ele falou uma vez, ele vai fazer. Entendeu? Não tem que fazer. Fome. O que é fome? Cara, tu já viu um cara trabalhando sem fome? Pá. A gente fala, vou dar um exemplo de fome. A fome é um grande segredo. Por exemplo, para camelos atravessarem grandes quilometragens no deserto, existia uma cultura secreta de algo que era feito para o camelo, que ele conseguia atravessar junto com outros que não conseguiam. Um cara um dia entendeu que não adiantava botar barricadas de água, porque ele cansava. Botava para tomar água, tinha hora que ele parava. Então como é que ele fazia para o camelo tomar bastante água? Para ele tomar bastante água, ele dava 10 quilos de sal. Depois que ele pegava 10 quilos de sal, o camelo tomava 120 litros de água. E aquele sal, de alguma forma, ele fazia com que os sais, minerais, enfim, conseguisse dissolver mais tempo, ele ficava mais hidratado, e enfim. Então a gente trabalha, eu trabalho com, não é que eu trabalho com empresários, não é isso. Às vezes o cara chega ali cansado, sem fome. Só que a cultura que eu vivo, não é que eu prego, a cultura que eu vivo é um empresário que ele vai chegar ali e ele vai ser ativado por essa fome. Tenho fome, por que não? Por que não Criciúma? Por que a gente não pode ter um grande movimento de empresários? Por que não? Falta o que aqui? Falta alguém para falar assim, ó, eu quero fazer um movimento de empresário. Quem quer subir comigo essa montanha? Nós temos grandes empresários aqui. Sim. E a grande verdade é que ninguém disse que esses caras eram grandes empresários. Eles simplesmente foram leais às visões que eles tinham. Se tornaram. Então, para quem está escutando nesse momento, e isso é para mim, é para ti, é para qualquer pessoa que está escutando, não espere as pessoas falarem o que tu é. Porque elas sempre vão estar falando de uma versão antiga. Ah, o Carlos é o cara do YouTube. Quem que ele pensa? Não interessa o que a pessoa pensa. O que eu sei de mim? O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que eu sou um cara temente àquilo que Deus entrega para mim. E tu falou uma coisa que é muito bacana e é muita verdade isso, porque quando eu resolvi iniciar esse trabalho, né, com os empresários, eu sou do esporte, atleta há 22 anos, né? E aí eu recebi alguns comentários. Ah, mas o Alex é do futebol, o Alex é do esporte, só jogou bola, quer se meter com o empresário para quê? Não tem nenhuma empresa sucessora, Sim. Não é um empresário bem sucedido, não tem uma empresa de múltiplos milhões. E, cara, aquilo me feriu bastante. Aquilo me magoou bastante, assim, no primeiro mês, no segundo mês, né? Quando a gente resolveu fazer a transição da empresa para isso, a minha empresa fazia a nota fiscal do direito de imagem dos atletas, dos técnicos Sim. e das comissões técnicas. Até ali estava tudo bem. Eu não estava incomodando ninguém. Sim. Porque eu estava dentro do meu KNAI. Era futebol, eu trabalhava com futebol, mas aquilo dali não queimava o meu coração. Aquilo ali não mexia comigo. Era como se fosse uma contabilidade. Quando eu resolvi fazer a migração, né, a transição, para a gente trabalhar esse relacionamento com esses empresários, para trabalhar com gente de fato, começaram as
E tem o Paulo Vieira, que eu gosto muito, né? Que é o PV Coach, ele fala que é a voz da franga. Começou, mas tu não tem cacife nenhum para trabalhar com empresário. Sim. Tu não tem know-how nenhum para falar de igual para igual vai falar com esse o quê? empresário. E aí, cara, fiquei mal uns 15 dias. Eu falei, cara, esses caras têm razão, velho. Eu não tenho know-how nenhum para trabalhar com esses empresários. Quem sou eu para sentar com Aloir Librelato, com Anselmo Freitas, com Felipe Colombo da Anjo, Sim. e com Daititon da Bali, Sim. com Heraldo da Heraldo Construções, com Fontana? Quem sou eu, cara? Eu parei, cara. Aí um dia eu tava em casa no domingo, aí fui pra igreja no domingo, e aí veio uma visão assim muito forte para mim, que é uma frase que eu amo, né? Que é pauta a minha vida, né? Que é seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E aí eu tava na igreja, eu peguei aquilo, eu falei, cara, eu não tô sendo forte e corajoso. Eu saí do Maranhão, eu era carroceiro, né, filho de analfabeta com carroceiro, e consegui virar o único atleta profissional da minha comunidade. 22 anos enquanto atleta profissional, carreira bem sucedida, um cara multicampeão, vencedor, e eu tô deixando me levar pelas vozes da franga. Tá errado isso aqui, cara. Sim. Quando eu recebi aquela palavra naquele momento, seja forte e corajoso, eu falei, não, acabou. Vou fazer o que toca no meu coração, aquilo que queima o meu coração até dar certo. Eu peguei essa verdade para mim, do até dar certo. Nós estávamos conversando ali agora, eu estava falando com a Maria, quando nós iniciamos esse programa do Gigantes Cast, nós iniciamos ele com 352 seguidores. Hoje nós estamos batendo aí quase 26 mil seguidores. Massa. Nós começamos um canal do YouTube do zero, sem nenhum seguidor. Nós já estamos indo para quase 6 mil seguidores em um ano de programa. Massa. Então aquela mensagem, aquele chamado que eu recebi do seja forte e corajoso, e de não ouvir as vozes das pessoas que estavam dizendo naquele momento que eu não era capaz de fazer, se eu tivesse sucumbido àquilo, era mais um sonho que ia ficar pelo caminho. Exatamente. Porque eu ia fazer as coisas que as pessoas queriam que eu fizesse, mas em momento nenhum, de fato, era aquilo que queimava o meu coração e era aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar com os empresários, que era fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que era de ser flecha, que era de levar uma mensagem, que era de fazer com que as pessoas enxergassem a jornada do Carlos, a trajetória do chefe de uma outra maneira, ou de qualquer outra pessoa que senta aqui na mesa do Gigantes Cast. Então isso que tu tá falando é uma grande verdade, e eu acho que o empresário ele tem que pegar essa verdade para ele, o empresário de hoje. Porque nós sabemos, o mundo é mau, tem crise, tem dificuldade, tem inflação, tem a política, tem o governo, tem uma porrada de coisa que vai jogar contra o empresário. Sim. Se ele se apegar a essas coisas, ele vai fraquejar mesmo. Sim. Ele vai fraquejar, ele vai sucumbir, ele vai desistir, a empresa dele vai quebrar. Agora, se ele estiver caminhando com pessoas em ambientes e vivenciando terras férteis, que as pessoas colocam ali boas sementes nesse cara, esse cara vai avançar. É isso aí, né? É isso aí. Eu acho muito legal essa visão, e aí começa a trazer um outro lado. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui convidado, essa semana, faz tempo que não fazia podcast, essa semana fui convidado para 2 podcasts na mesma semana. Achei muito legal. Pô, bacana. Me sinto aprovado pela sociedade, bacana. Pô, tô sendo aceito na sociedade e tal. Pois é, aí eu começo a olhar, pô, eu tô com um dinheirinho diferente na conta. No começo tava diferente, agora tá um pouquinho maior. Pô, legal. Pô, minha mulher tá achando legal. Minha mulher tá achando que eu sou um cara legal. Tá feliz. Opa, tô legal. Tô com moral. Aí, por exemplo, o Jean, que é um cara que não falava comigo, já tá andando comigo direto. Pô, legal, peraí. Eu tava engatinhando, tava me arrastando, agora tô começando a caminhar, tô em pé. Qual o próximo passo? É voar. Aí é que entra a grande sabedoria do aquele que acha que tá de pé, cuidado para que não caia. Agora é tempo de se ajoelhar de novo. Humildade. Agora é o tempo de se ajoelhar. E eu falo isso com o maior temor do mundo. Que é o quê? No jiu-jitsu, a gente tem um processo, às vezes, de uma luta, um combate de 5 minutos. E aí tu passa 4 se debatendo e tentando dominar a pessoa. Aí tu conseguiu dominar nos 4 minutos. Só tem 1 minuto, brother. Pra não fazer uma cagada. Vou botar tudo a perder. Se tu perder aquela posição nos 4 minutos, tu não vai ter mais gás e tu não vai ter mais tempo para virar. E o que acontece? Boa parte de nós, seres humanos, não vou falar dos empresários, Sim. não vou falar... É nós, seres humanos. Quando a gente está tendo a oportunidade, a gente começa a olhar para trás e ter orgulho
daquilo que a gente construiu. E o orgulho faz com que a gente pare de escutar. Eu vou falar de mim, não vou falar nem dos outros agora. Falei dos outros, agora vou falar de mim. Eu queria parar de escutar as pessoas. Por quê? Porque ninguém queria me escutar, agora eu tô palestrando pra árvore e agora estão me pagando pra eu palestrar. Legal, massa. Só que acontece, eu falo assim, pela graça, uma coisa que eu tenho aprendido muito a fazer jejum, tá sendo muito bom assim, me encontrar, a parte espiritual sempre me movimentou, Às vezes as pessoas, nossa, tu é um cara visionário, assim, cara, isso eu descobri num quarto fechado, brother. Tu acha que falta isso para os empresários de hoje, independente de religião, o empresário ter uma conexão espiritual, trabalhar o lado mental, trabalhar o lado espiritual dele para ajudar ele nas tomadas de decisão, nos momentos de pressão? Tu acha que falta isso? Eu acredito muito em uma teoria que fala que tudo que tu busca de prazer no teu corpo e na tua mente é para satisfazer o teu espírito. Fala mais. Então assim, vou dar um exemplo. Eu amasso a minha carne. Semana passada eu fiquei 48 horas sem comer. Vou fazer um jejum de 48 horas. No outro dia eu acordei com a minha mente muito clara. Impossível. Pô, eu tô sem comida, velho. Por que eu tô tão bem? Por que eu tô tão feliz? É doido, né? Então assim, ó, o teu espírito tá clamando. E as pessoas, elas insistem em trabalhar prazeres da carne. Vou dar um exemplo. Empresário, vou falar propriamente para o empresário. O empresário, ele é movido espiritualmente, ele só não sabe. Como é que esse cara, como é que ele, deixa eu te perguntar, como é que ele faz esse discernimento, essa diferenciação para ele saber que talvez o lado espiritual dele, que ele não trabalha, está atrapalhando ele no desenvolvimento dos negócios e dos projetos dele? Então, eu acho que a primeira coisa é a aceitação. Quando eu fui comecei a visitar outro país, eu comecei a ver o quanto a gente era pequeno. Agora, se a gente fosse para a Lua, como é que ia ser? Eu nunca fui, cara. Agora, se eu fosse olhar o universo. Então, eu vou olhar o universo, um exemplo, né? Então, beleza. Existe uma coisa que a Bíblia fala que é sal e luz. Então, a gente precisa ser sal, precisa ser luz. O que significa isso? Aí eu comecei a pensar, pô, o sol é o quê? É luz, velho. O que acontece? Existe uma coisa que é os planetas giram em torno do sol. O que significa isso? O sol é um grande astro e as pessoas viram em torno disso. Ponto. Isso aqui é uma necessidade. Girar em torno de algo quente e que ilumina. O que significa isso? Michael Jackson, brother. O que significa isso? Arnold Schwarzenegger. Qual é o astro que tu tá girando em torno? Qual que é o astro? Quando eu conheço alguém, é muito comum. Nos últimos anos eu fiz mais de 2.000 reuniões de planejamentos estratégicos. Eu sentei e me coloquei à disposição para fazer. Isso aí virou um trabalho. Ministério. Eu vou fazer essa empresa prosperar junto contigo, meu irmão. Uau. Fechou. Ok, servi. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Em questão do quê? Do quanto eu estava aprendendo. E eu comecei a ver pessoas extraordinárias, totalmente desconhecidas. Gente muito boa, mas que... Gente ninguém conhece, brother. E já sentei com gente que parecia ser extraordinária através da mídia e quando senta, fala assim, ó, cara, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, irmão. Tô desesperado. Sem consciência espiritual nenhuma. Nada. Então assim, ó, entenda primeiro, por exemplo, a importância de escolher os seus astros. O que significa isso? Eu entendi que há 3 anos, mais 6, 7 anos atrás, eu parei de seguir todo mundo no Instagram. Minha mulher ficou louca. Assim, pô, me segue pelo menos. Assim, me segue. Eu assim, cara, eu não vou te seguir, velho. Porque eu fiz uma oração. Deus, ninguém me inspira. Eu olho o Instagram e eu acho chato, porque ninguém me inspira. E aí a minha oração foi muito sincera, que parecia ser uma ofensa. Eu falei assim, nem Jesus me inspira. Cara, eu olho pra Jesus, no que ele fez na terra, eu não quero fazer aquilo ali. Me mostra alguém que me inspire. E eu passei uns 10 dias orando isso. Então estamos dentro do... Saio da tua pergunta, estamos dentro do conceito espiritual. Sim. Por que o empresário é tão importante em relação a isso? Vamos lá. Aí eu paro e fico orando sobre isso e fico eu fiquei em cima disso muito tempo.
E um dia eu estava orando e eu tive uma experiência espiritual, acredite ou não, foi a visão que eu tive. Eu estava de olho fechado e eu conseguia enxergar um cara muito massa. Ele era muito massa, ele estava de costas. Tava de costas e ele estava falando para pessoas. E esse cara falava de um jeito que eu nunca vi ninguém falar. E eu falei, cara, esse cara é massa? Esse cara é da hora? E há muito tempo eu não achava um cara tão legal quanto aquele cara. E eu olhava assim pra cima, tava aqui nesse canto direito. Eu olhava assim, tipo, de olho fechado, pensando, pá. E eu falei, Deus, quem é esse cara? E aí a luz era contra e começou a clarear. E quando clareou, eu vi o Carlos Sampaio do futuro. Falei assim, ó, esse é o cara que eu desenhei pra te ser. Uau. Seja esse cara. Que top. Então, o empresário é um grande líder. Sim. O empresário é um grande líder. E se ele não toma uma consciência espiritual do quanto isso é importante, ele fica criando astros, ele fica seguindo pessoas. Fica querendo modelar algo que às vezes ele não vai conseguir ser. Exato. Seja a pessoa que está me escutando aí, ou enfim, qualquer pessoa que está achando que alguma coisa que eu estou falando é legal, eu sou legal mesmo. Tem coisa que é legal, mas é minha. Seja a sua versão legal. Pare de querer imitar outras pessoas. Cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito, né? E aí quando a gente fala do empresário, cara, quando a gente fala do empresário, o empresário é o cara que tem muita gente querendo ser aquele cara. Com certeza. E ele não pode cair naquela visão de que ele achar que ele tá em pé e que ele vai voar. Cara, o empresário, ele... Cara, não é assim. Não é assim. Eu já vi o empresário... Eu já tive salário... Eu sei. Eu já tive distribuição de lucro maior do que caras que faturam 15 milhões no mês. A minha empresinha é isso aqui. O que eu quero dizer? Qual é a diferença entre eu e aquele cara? Aquele cara é um monstro, ele tá servindo uma galera, velho. Ele não tá jogando o jogo só de dinheiro, faz tempo. Mas o que eu quero dizer? Não caia no erro de achar que a gente vai... quanto maior, mais dinheiro, quanto maior... Cara, o negócio é o seguinte, quanto maior, maior capacidade de solução de problema. Eu pago o pau pra esses caras. Verdade. São resolvedores de problema. São caras corajosos, são caras assim, entendeu? Bem resolvidos, tá? Sim. Caras bem resolvidos. Já pegando esse gancho, eu vou entrar, foi uma das coisas que o pessoal comentou ali, né? Eu queria que tu trouxesse a tua visão sobre o que separa um empresário mediano, um empresário sem resultado, de um empresário campeão. Aquele cara que é próspero, aquele cara que dá resultado, aquele cara que tem sucesso em múltiplas áreas da vida dele. Pô, bênção demais, cara. O empresário campeão é o cara que serve. Aí ele é um campeão da classe, pô, vamos botar o Champions ali, o top, League, o Champions, cara, ele é um cara que serve, ele é um cara de coração ensinável e ele sabe ensinar. Cara, pra mim esse aqui é um empresário top. Ele já não joga mais o jogo dos números, ele sabe tudo que tá acontecendo. Só que ele é um cara apaixonado por servir. Esse empresário que nos escuta, esse empreendedor que nos escuta, o que ele tem que fazer para ele chegar nesse nível desse cara? Na minha visão, eu fiz um curso com uma... era a pessoa que era responsável pela segurança da presidência dos Estados Unidos. E essa pessoa falava muito sobre influência. Primeira coisa que esse cara tem que ter, ele tem que ter muito autoconhecimento. Ele tem que saber como é que ele funciona. Imagina que ele é uma grande obra do Criador. E ele não para se conhecer. A partir disso, na minha visão, minha concepção, tá? A Bíblia fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Tu não vai conseguir servir ou amar uma pessoa se tu não se ama, se tu não se aceita. Hoje eu já tive muitos sonhos materiais. E depois de uma grande transformação espiritual, eu entendi que muitos sonhos materiais estavam conectados para eu me sentir aceito, aprovado. Meu conselho é: pare de jogar o jogo da aprovação. Se resolva em relação à sua família, à sua hierarquia familiar. Pare de agradar seus pais, seus amigos.
E ao mesmo tempo, para se sentir aprovado, tem duas coisas que eu vejo que apega muito a galera. Ou eu tenho raiva do meu pai e da minha mãe, ou eu tenho uma gratidão extrema. A gratidão é outra coisa que te conecta muito com as pessoas. Teu pai e tua mãe, de alguma forma, fez o melhor. Fez o melhor. E tem gente que acha que fez o extraordinário. Parece estar devendo para pai e para mãe. Sim. Então, assim, corta o cordão umbilical e vá se conhecer. E aí, em cima disso, existe o quê? Existe a seleção. Chegou o tempo de fazer a seleção. Cara, tem muitos grandes jogadores no Brasil. Sim. Agora, quem é a seleção? Os melhores. Vamos ver os melhores. Então, assim, faça a seleção do quê? Faça a seleção dos conhecimentos dos teus professores. Faça a seleção. É 1, 2, professor. Vou aprender com esse cara. Tenha mentores. Tenha mentores. Por exemplo, o homem. Homem aprende a ser homem com outro homem. Perfeito. Entendeu? Não vou falar de mulher porque eu não sou mulher. Mas homem, eu sei que ele aprende a ser homem com outro homem. Ponto. Tu tem que ter um cara que vai te amar e te confrontar. E isso não é pai, isso não é mãe. Por quê? Porque existe um movimento que a maternidade e a paternidade, elas te bloqueiam de corrigir, às vezes, coisas que são simples. Tá errado. Tocou num ponto importante, correção. Tá o errado. Empresário, o homem, o pai, o empreendedor, enfim. Algumas pessoas têm muita dificuldade com correção. Uhum. E toda vez que a gente senta para conversar com um empresário, com um cara bem sucedido, com um cara que tem uma família bem constituída, eu gosto muito de andar com gente mais velha. Pessoas que já passaram por aquele caminho que eu ainda vou passar. Eu gosto muito disso. Eu aprendo muito com esses caras. E são caras que não têm problema nenhum com correção. É verdade. Eles falam assim, um deles eu aprendo muito com ele, ele fala assim: Alex, os meus melhores amigos são aqueles que me corrigem. Eu amo eles. Sabe por quê? Porque eles me avisam quando eu tô errado. Eles me avisam quando eu vou errar. Eles falam: Carlos, isso aí vai dar ruim, irmão. Eu não tô falando para tu gostar, eu tô te avisando que isso aí vai dar ruim. Se tu continuar nesse caminho, isso aí. Vai dar ruim. Então, isso é uma virtude que tu tá trazendo, que esse cara que vai nos assistir, o empreendedor, o empresário, às vezes ele não gosta. Porra, mas eu sou o dono da minha empresa aqui, eu sou empresário para mim já não ter chefe, eu não quero ter chefe. Sim. Ele não quer ter chefe. Ele não quer ter chefe. Ele quer tocar a empresa dele, mas ele não quer receber a correção. Sim. Às vezes tem um ponto cego, às vezes tem algo que eu não sei, tem uma habilidade que eu não sei, mas que tu é muito bom nisso, Carlos, me ensina. Eu sou esse cara. É bênção, velho. Sabe? E às vezes falta isso pro empresário, esse empresário de hoje, o cara que tá buscando uma solução, o cara que tá buscando crescimento, o cara que quer acessar o próximo nível, mas ele não tem um coração ensinável para correção. Olha, tu não sabe fazer. Minha esposa brinca muito comigo, ela fala assim, ó: tu é bom em algumas coisas, mas tem outras coisas que tu não sabe fazer. E as coisas que tu não sabe fazer, deixa eu fazer ou deixa alguém que sabe fazer. Exato. Sabe? É muito isso, né? Eu vou falar assim, vamos falar de mim, eu vou falar de mim de novo, mas não, quando eu gosto de falar coisa ruim, eu gosto de falar de mim, porque eu sei de mim. Que é o seguinte, eu não consegui ser esse cara. Que é o quê? Construía tudo sozinho. Eu não consegui construir sem conselho. Eu não consegui. Eu conheço empresários que eles cresceram, e vem na minha cabeça já nomes de pessoas que cresceram sozinho, irmão. Na tora. Os caras são brabo. Na marra. Eu fico de cara, Ele fala assim, ó, eu não preciso de ninguém. Eu falo assim, eu concordo. Tu faz tudo sozinho? Tá isso aí, cara. Tu joga sozinho? É isso aí. Agora eu tô falando pra quem fala assim, ó, eu preciso de alguém. Eu sou esse cara. Eu me identifico com esse cara. Por quê? Porque, por exemplo, desde a minha adolescência, cara, desde a minha infância, eu tive que pedir conselho, tive que pedir ajuda. Eu tenho o maior exemplo, tá aqui, tá sentado ali. Eu sou péssimo em rede social. Eu sou péssimo em mídias. Não sei fazer nada. Não sei mexer em vídeo, não sei fazer nada. Eu falo pra você, Maria, pelo amor de Deus, me salva. Eu não sei fazer. E eu não vou perder meu tempo aprendendo. Eu não sei fazer, não sei nem pra onde vai. Então eu falo pra ela, Maria, me ajuda. Faz isso aqui. Porque eu não sei, cara. E eu não tenho problema nenhum falar pra ela, falo pra ela direto, cara, faz aí porque eu não sei fazer e tá tudo certo. Eu acho que o ser humano, ele é ensinável e depende muito da pessoa. Às vezes o cara não quer aprender. O cara, ó, eu não sei fazer, mas eu também não quero que ninguém me ensine e tá tudo certo. Sim. Mas se ele tiver um coração ensinável, Carlos, olha, eu não sei fazer um DRE. Eu não sei fazer um planejamento estratégico da minha empresa. É um ponto que nós vamos entrar aqui agora. Às vezes, esse cara, quando ele entra dentro da tua empresa, quando ele chega lá no clube do chefe, quando ele chega para vocês lá, qual é a maior dor, qual é o maior problema que esse cara busca uma solução lá com vocês? Se eu falar isso, tu não vai nem acreditar com a maior dor dele. É muito louco. Basicamente,
esse cara, ele não consegue separar um tempo para pensar de forma estratégica a empresa dele. Não consegue. Ele é o cara que ele vem da linha de produto, de serviço, e ele resolve problema de solução de cliente, de funcionário. E ele não consegue subir a torre para ver para onde é que está indo o negócio. Então, quando ele chega lá, e aí eu faço 23 perguntas. São 23 perguntas. Isso traz um diagnóstico geral de tudo que eu preciso saber da parte PRP, pessoal, relacionamento profissional dele, e para eu conseguir fazer um planejamento anual. Com 23 perguntas a gente resolve isso aí. Então ele chega lá, nas 23 perguntas ele já buga. Por quê? Dá um branco já. Faz tempo que eu não penso nisso aqui. O cara tá tão. Ele tá tão dentro da operação, ele tá fazendo tanto, ele tá fazendo que ele não consegue. E é uma bênção. Ele é uma bênção. Geralmente o cara que chega lá, eu falo que o meu cliente ideal ele tem 41 anos. Vocês têm todo esse processo mapeado. 41 anos, ele tem 20, 30 funcionários. Ele tá faturando aí perto de 800, 1 milhão mês. Esse é o teu cara. Ele é um monstro. É verdade. Ele é um monstro. Porque ele tá bem no meio do caminho. Ele, pra família da onde ele saiu, ele é multimilionário. Pros amigos, esquece, ele não consegue mais se relacionar direito. E ele tá distante de cara que tem estabilidade financeira. Que são coisas completamente diferentes, né? Porque aí o que acontece? Ele teve que fazer alavancagem. É um cara muito corajoso. Um cara muito corajoso. E ele, quando ele chega lá, ele não tem muita opção. É como se, por exemplo, assim, ó, tu compraria uma água. Tem aqui embaixo, a hora que descer aqui, vai ter um cara vendendo uma água. De 0 a 10, qual é a probabilidade de tu comprar uma água dele? É um exemplo, né? Cara, mas assim, ele é meio sujo, o cara. E aquela isopor também, branco, também não passa muita credibilidade. A água até tá lacrada, mas tu não tô com tanta sede. Duvidoso. Agora o cara vem marretando um deserto. Há 10, 15 anos. Faz tempo que ele não toma água. E ele vê um maluco lá, narigudo, usa boné. Sujo. Senhor, quer água? Na hora. Eu sou o cara no meio do deserto que ele fala assim, ó. Eu falo assim, ó, irmão. Eu tenho uma tenda aí, velho. Ele chega lá, tem ar-condicionado. Eu dou água com gás energético e comida. Solução. Nossa, o cara chega lá e fala assim... E de fato, a gente bota energético, água com gás e comida. Você primeiro come. Como assim? Não, primeiro tu vai fazer o seguinte. Quem não é cuidado não sabe cuidar. Agora eu vou cuidar de ti. Eu tranco a porta. Nossa porta é com código, né? Assim, ó, a partir de agora tu tá em ambiente seguro. O que tu viu aí nessas madrugadas, esses dias tudo dentro desse deserto? Pode falar. Tira aí a tua armadura. Agora eu vou cuidar de ti. Aí é um sistema militar que eu adoto, que eu trabalho com 3 grandes instituições, que é a administração básica, teoria geral de administração, a gente trabalha 100% com a administração básica, e eu trabalho com as 2 instituições em relação a pessoas, que é o militarismo e a igreja. São as 2 instituições com maior sucesso na Terra em relação a pessoas. Eu cuido dos caras igual militar. Uau. Ah, tu confronta? Não, brother, trago proteção. Trago caixa se precisar. Quantas vezes tive que, de alguma forma, trazer caixa pro cara? Ah, quanto de caixa? Pra ele jantar com a esposa à noite. O cara tá sem poder comer com a esposa. Caixa. Pronto, isso é dinheiro. Vai lá. Ó, primeira coisa. Quantas vezes já? E isso é um grande privilégio do meu negócio. Eu posso ajudar caras que ajudaram muita gente. E quando tu ajuda alguém, cara, que tá ajudando há muito tempo, muita gente, esse cara olha pra ti e fala assim, cara, se eu crescer, tu vai crescer. Grandes homens me honraram no secreto. Uau. E talvez essa seja o maior privilégio de servir empresários.
Cara, eu te falo que faz muito sentido tudo que tu tá dizendo, eu entendo a tua emoção. Nós conversamos ali no bastidor agora, né? Nós trouxemos aqui a Simone Coelho, que é uma das maiores artistas do sul do Brasil, e ela falou a seguinte frase e eu peguei. Ela falou: Alex, a gratidão é a memória do coração. E tu tá falando pra gente que toda vez que tu pega um empresário que tá devagar, que o cara tá machucado, que o cara tá precisando de um remédio, que o cara tá precisando de um apoio, tu não vira as costas pra ele. Tu fecha a porta, passa a chave e tu fala assim, ó, eu vou te ajudar, eu vou te servir. E no secreto, grandes homens, grandes caras, sem precisar colocar no Instagram, sem precisar ninguém saber, o cara vai lá e te honra. São grandes homens de honra. Cara, eu falo que isso é muito verdade, isso acontece muitas vezes, mas para jogar nesse nível, o cara tem que ser muito grande. Eu não estou falando de grande em números. É isso aí. Ele tem que ser grande no coração, ele tem que ser grande na essência dele. Eu acho que isso é uma virtude de pessoas que vão para o enfrentamento mesmo. Né? Eu digo porque eu tive uma vida muito difícil, muito sofrida, né? Eu falo sempre assim que o cara que vê o palco, ele não vê o bastidor. O cara que me vê ali na TV domingo, 4 horas da tarde, ou às quarta-feira, 21h30 na Rede Globo, porra! Eles falam Neguinho, né? Eles falam, pô, o Neguinho venceu, né? Tá na Globo, 21h30, depois da novela, né? Era o sonho. Porra, o cara tá na Globo, 21h30, teu pai e tua mãe assistindo. Mas a galera não via os 3 dias de ônibus que eu vim do Maranhão pra cá fazer teste com 80 pila no bolso. A galera não viram as 2 vezes que eu fui reprovado nos testes, que eu voltei pra casa frustrado. O pessoal não viu o dia que um empresário falou pra mim assim, ó, tu é muito pequeno, tu é muito magrinho, tu não vai virar jogador de futebol, tu não tem físico. Eu pesava 63 quilos e aquilo ali foi uma facada no coração de um menino de 16 anos, louco pra ser jogador de futebol. Sim. Aquilo era o meu processo. É isso aí. Às vezes, isso que tu tá falando agora é o processo do empresário. Ele chega lá arrebentado. É isso aí. Ele chega lá querendo fechar a empresa dele, ele acha que não tem mais solução. Entendeu? Então, assim, o trabalho que vocês fazem ali no Chefe, no Clube do Chefe, né, como eu falo, é muito bacana por isso, porque é como se fosse um hospital. É isso aí. Se esse cara tivesse muito bom, se ele tivesse com o faturamento dele nas alturas, ele não procuraria o Clube dos Chefes. Quando ele procura vocês, quando ele procura o teu trabalho, o business de vocês, que é um business, é porque ele está doente. Ele está ali porque ele quer se sentir acolhido. Ele quer ter um grupo de amigos que enxergam na mesma direção dele. Ele quer ter outras pessoas que também estão pensando no mesmo. Porra, eu quero ter mais um tempinho para me sair com a minha esposa, para me cuidar melhor dos meus filhos. Como é que você faz, Carlos? Como é que tu faz? Cara, eu tenho aqui na minha agenda, tal dia na semana é sagrada, é da delegada. Aqui não tem acordo, irmão, é inegociável. É a minha esposa, não sei se tu tem filho. Ainda não. Não tem, mas quando tu tiver teus filhos, eu vou ser pai agora, tá vindo Benção. aí a princesa Alice, a família tá aumentando, entendeu? Benção. Então, já tem isso. Esse cara ainda não sabe. Porque se ele soubesse que ele tem que priorizar a família dele, que ele tem que tirar um dia para ele fazer alguma coisa dele que ele gosta. Qual é o hobby dele? O que tu faz se tu gosta? Cara, eu não faço, só trabalho. Bicho, tu vai surtar. A maior dor dos empresários, e a gente recebe muita mensagem, tanto no YouTube quanto no Instagram, é de como esse empresário se transforma, como ele consegue ser dono do negócio dele, mas sem ser escravo. Eu tô atolado no meu trabalho. Aí o pessoal vem aqui, mas esse cara já tem CEO, esse cara já tem um CFO, Sim. Esse cara já tem um vice-presidente da companhia, já tem um vice-diretor. Às vezes não. É isso aí. Né? Às vezes esse cara ele entendeu que ele precisa, ele não pode ser escravo do negócio dele, ele tem que ter gente boa, com certeza tem gente muito boa na tua companhia, né? E que vocês fazem esse trabalho para que de fato esse empresário ele aprenda a jogar esse jogo e tenha lucro e liberdade, né? Exatamente. E existe uma ordem ali que a gente bota pessoal, relacionamento profissional. E o que acontece? Vai sair até um post agora nessa semana ali no Instagram do chefe, que fala sobre os 5 maiores arrependimentos das pessoas na hora ali da morte. Que é a enfermeira, é uma enfermeira da Austrália que fez um livro com 5 arrependimentos. E aí um dos primeiros arrependimentos é o cara ter trabalhado demais. O que acontece? Por exemplo, eu trabalhei demais na minha vida. Esse foi o maior arrependimento dos homens, é esse, ter trabalhado demais. O que acontece naquela hora para aquele cara ter um nível de consciência de que ele trabalhou demais? É que naquela hora a frequência
da consciência dele aumenta para aquilo que realmente tem valor. Então tá. Ele não morreu. O mais incrível é que ele não morreu. Ele só aumentou a frequência do que realmente tem valor. O meu convite para essa geração de empresário é: aumente a frequência para aquilo que realmente tem valor. É uma sugestão, mas vou dar um exemplo. Tu vai fazer dinheiro. Vou dar um exemplo. Nós dentro do clube, nós jogamos jogo de produto, sucesso de cliente. A gente quer melhorar produto. A gente não busca o melhor canal de aquisição. Melhorar produto. Quando eu aumento a frequência daquilo que realmente tem valor, eu começo a identificar o que os empresários realmente querem. O que o meu empresário quer. E aí o que eu faço? Eu melhoro o produto. Melhor serviço. Fica claro isso. Fica claro. O cara que ele tá jogando onda de mercado, ele não tá percebendo o valor. Vou dar um exemplo. Vou sair em frequência com a Carol, minha esposa. Aumentar a frequência daquilo que realmente tem valor. Eu já notei, uma das coisas que realmente tem valor é olhar, olho no olho. E uma coisa que realmente tem valor, eu falo isso, é engraçado, mas é beijo na boca. Beijo na boca tem valor demais, velho. Tá se perdendo hoje em dia, né? É, tipo assim, é um negócio que é assim, ó, conexão, olho no olho, rosto próximo. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. E aí o que acontece? Quando tu vai para ter uma aula de etiqueta, não sei se tu já estudou etiqueta, é um negócio muito interessante, é muito massa. Que é o quê? As grandes mesas de reis, a gente até tava comentando aqui, né? Vamos tirar a garrafa daqui, vamos deixar mais limpo e tal, não sei o quê. A grande mesa do rei, ela não tem nenhum tipo de informação digital, não tem nenhum tipo de distração. Mesa do rei tem celebração. Mesa do rei tem horas incontroláveis sobre aquilo que são celebrações que acontecem. Então assim, isso realmente tem valor. Aí eu falo isso, aumenta a frequência para isso, por quê? Porque assim, ó, no final da vida a gente sempre vai querer ter ficado um pouco mais com algumas pessoas. Sim. Mas assim, ó, vamos dar um exemplo. Fiz uma pergunta para minha mãe, assim, minha mãe já pegou 3 cânceres, teve uns problemas dela lá, tal. E eu sou um cara assim que eu sou muito desconectado hierarquicamente dos meus pais, mas eu me conecto com eles quando eu tô com eles, respeito eles, honro eles, tal. Eu falei: mãe, o negócio é o seguinte, me fala 3 coisas que tu quer fazer comigo antes de morrer. Aí ela ficou assim, cara, ela começou a chorar assim: calma, tu não morreu, só me diz 3 coisas. Tá vivo ainda. Só 3 coisas. Aí ela ficou assim: eu queria que a gente tomasse um café. Uau. Eu não sei o que. Não, já estamos tomando, vai, próxima. Briguei com ela, né? E assim, a gente queria que a gente fosse dar uma volta numa casa. Ela foi falando assim, né? Foi precisando. E aí eu vou dar um exemplo. O que realmente tem valor pra minha mãe? Eu perguntei, velho. Me fala 3 coisas que tu quer fazer comigo antes de morrer, por exemplo. Aí eu vou dar um exemplo, né? Fiz com meu sobrinho. Meu sobrinho. Senhor, bicho, vem cá. Escreve aí no celular do tio. 5 coisas que tu quer fazer com o tio antes de ter 15 anos. Só eu e tu. A primeira era escalar uma montanha que não fosse muito alta, sem corda, mas que a gente fizesse uma aventura. Né? Aí a outra, enfim, a gente acabou quase capotando o carro, a caminhonete botei a caminhonete lá no coisa. Mas ele achou do caramba, ele dirigiu a caminhonete sozinho. Nunca mais tá descobrindo agora, minha irmã tá descobrindo, mas eu sei, entendeu? Que eu sou o tio, eu não falo um palavrão na frente dele, eu não falo. Até porque eu não falo, né? Mas enfim, eu não fico olhando, eu vivo isso, né? Top. Eu falo, aí fiz uma gincana dos adolescentes lá na igreja, levei ele. Meu Ele filho teve. tava. Ele tava? Legal, tava com o time. Ele era esquecido. Amarelo, azul e laranja. Laranja. Laranja? Tinha Spark, então. Também 2. Ele tava comigo, inclusive. E aí eu falei assim, ó. Naquela vez ali que a gente tava lendo nos adolescentes e tal, ele teve uma experiência espiritual muito massa, assim. Ele chorava, ele não parava de chorar, tal, não sei o que. Aí depois fui pro carro, expliquei pra ele assim, ó, isso aí foi uma experiência espiritual intransferível. É um negócio que Deus te marcou nesse dia. Tu nunca mais vai esquecer. Ponto. O que eu tô falando aqui... Um cara me perguntou esses dias: Carlos, tu acha que Deus existe? Por quê? Porque tu acha justo uma criança sofrer sem comida, não sei o quê, e a outra ter tudo? Aí eu falei assim: o que é ter tudo, brother? Teu filho tem tudo. Eu vou falar por mim, não vou falar por ti.
Eu fui lá na Jordânia, peguei 36 horas de avião, de viagem. E eu olhei para uma criança que me falava que precisava de comida e precisava de tudo. A primeira coisa que eu fui constrangido foi com o sorriso dela. A felicidade dela me vendo chegando com uma bola. Eu não sei, cara. O que é tudo? Eu vi um container que a China mandou, porque lá eles estão refugiados, mas que ele dormia naquele container com a mãe dele. Eu perguntei, não foi o que eu acho, eu perguntei. Eu falei, era em árabe, era de inglês para árabe. A intérprete falou assim, ó, pergunta qual é o sonho dele. Eu sei a resposta, eu tava lá, né? E o sonho dele era ficar com os amigos dele jogando bola até o final de tarde, brother. Oh. E aí eu perguntei pra esse cara, criança feliz, tu acha justo? Eu não acho justo, brother, o teu filho saber que o pai dele se separou da mãe porque ele traiu ela. Eu não acho justo que a única coisa que tu dá pro teu filho é um iPhone 16, 17 ou 22. Eu não acho justo que tu não pergunte pro teu filho o que tu quer fazer comigo, só comigo, até os 15 anos, até os 10. Eu não acho justo que tu não saiba isso. Então, assim, se eu acredito que Deus existe, acredito. E com formas misteriosas, ele faz, às vezes, um cara que não tem comida, não tem casa, ser inteiramente feliz. E um cara que acha que porque tem comida e tem casa é um ignorante que não se conhece e que arrota que aonde está Deus. E aí Jó, naquela confusão toda, Deus chega e fala assim, que eu acho animal, eu falo isso aí pra mim semana toda, eu falo, e quem anda comigo sabe, eu falei isso hoje, falei, onde é que tu tava mesmo quando eu botei ordem no mar, botei assim, ó, tu só pode ir até aqui, botei limite. Quando eu criei os animais, onde é que tu tava? Só pra eu saber. Onde é que tu tava? Só pra eu saber. É assim, ó, eu acho que a passagem mais massa da Bíblia é essa pergunta, porque Jó tava numa confusão, ele tinha dinheiro, ele tava orgulhoso, então a mulher falou assim, cara, faz... Aí o Jó tava todo ferrado assim, onde é que tu tava mesmo? Não, só pra eu saber, pra gente saber se a gente tá na mesma página, né? Então, nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas quero agradecer o cafezinho. Bom, como é que é o café? Aqui é o cheirinho bom. Cheirinho bom, tá? Tá muito gostoso. Café, tu gostou? Gostei do café, cheirinho bom. Tá mais do que aprovado, é o café dos empresários, mas é muito bom tu trazer essa tua leitura e essa tua visão, porque ela enriquece muito, né? A trajetória, não só a tua trajetória, a trajetória dos chefes, com relação a código de cultura, com relação à mentalidade, com relação à visão positiva de futuro, né? Que são coisas que norteiam vocês, né? Vocês têm princípios que vocês são fiéis, vocês têm valores que vocês servem. E tu falou bem ali, Alex, tem cara que às vezes eu demito esse cara, ele não é para caminhar com a gente. E tá tudo certo. Sim. Porque ele acredita numa coisa diferente que a minha, eu não sou obrigado a caminhar com ele. Sim. Eu quero caminhar com gente boa. Eu quero caminhar com um cara que busca crescimento, com um cara que é fiel, com um cara que honra a esposa, com um cara que honra a família, com um cara que quer ser uma versão melhor dele mesmo. Esse é o cara que vocês querem caminhar, né? Uhum. E isso é o certo. São essas pessoas que a gente quer tendo junto com a gente. Eu tenho um recado para vocês, um convite, na verdade. Na terça-feira, no dia 11 de novembro, nós vamos fazer o primeiro jantar do Gigantes Club, que é o clube de negócios das empresas que nós temos aqui no Encontro de Gigantes. Vai ser no El Tarquim, em Criciúma, um talk show. Nós vamos receber Heraldo Rosa, fundador da Heraldo Construções, referência no mercado de alto padrão em Santa Catarina, e o Luiz Neto, que é o CEO da Neto Imóveis lá de Alphaville, um cara que é referência no mercado de alto padrão também, vai trazer essa mentalidade das vendas, dos negócios de alto padrão, um grupo bem seleto de empresário. Se você tem interesse em estar com a gente, nós temos ainda 6 vagas disponíveis apenas. Deixa uma mensagem aqui em algum lugar, a gente vai deixar um link para você mandar para a gente e a gente vai ter o prazer de tê-lo conosco lá nesse grande evento na terça-feira. Chefe, uma das perguntas que trouxeram para a gente aqui quando a gente abriu para ti, né, é sobre dono. Qual a grande diferença entre liderar e comandar?
Certo. Qual o grande diferencial para esse empresário que ele tem a empresa dele, ele toca a empresa dele, mas é o cara que quer colocar o comando a todo custo, a todo preço e o líder. Sim. Aquele cara que é respeitado, aquele cara que é admirado, aquele cara que consegue levar a empresa dele para o rumo que ela deve ser. O que tu enxerga disso? Qual a tua visão sobre isso? Comando e liderança por inspiração, ela está totalmente conectada com quem que eu estou conversando. Eu acho que os dois estão certos. Principalmente quando com pessoas que eu vou trabalhar que tem baixo nível de instrução, pessoas que estão vindo de princípios que eu não conheço. O comando é super importante. E algumas pessoas, principalmente com baixa instrução e baixa maturidade, só funcionam com comando. Tem que ter um comando forte. Tem que ter comando claro. Clareza. Claro. Não é sobre tu falar, é sobre a pessoa entender. Fala mais. Então assim, vamos dar um exemplo. São duas linhas. A linha de cima é a linha de maturidade. E a linha de baixo é capacidade. Quando a gente vai para a boca do gráfico, uma pessoa com baixa capacidade, baixa maturidade, você precisa ser justo na clareza da informação. Então o comando ele é muito importante para essas pessoas. Porque se eu for querer ilustrar, se eu quiser dar a roupa mais bela e mais bonita, ainda assim esse cara não vai mudar o comportamento dele. Então ele precisa ter um comando claro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela está fora da lei e ela está fazendo algo errado. A gente vai pegar uma pessoa com autoridade como a polícia. Vai chegar assim, ó, cara, não é por aí. A gente tem uma outra opção, outro estilo de vida para você. Vamos mudar de vida? O que esse cara vai rir? Ele vai rir da cara dos caras, velho. Não funciona. Não Entendeu? mesmo. Não funciona assim, ó, tá errado. Vamos, levanta. Ó, comando claro. Não precisa ter emoção. Entendeu? Tá errado. Quando o cara chega lá... Tá errado, ponto. Tá errado. Por exemplo, um dos maiores problemas em relação à liderança é achar que comando não é liderança. Comando é liderança. Vou dar um exemplo. Tem que saber amar e tem que saber confrontar. O cara que só sabe amar tá errado. O cara que só sabe confrontar tá errado. Agora sim, em que sentido que tá errado? Tá numa linha de amadurecimento. Todos nós estamos nos desenvolvendo. Então pode ser que o cara que só sabe comandar, ele vai aprender a inspirar daqui a pouco. O cara que só sabe inspirar, daqui a pouco ele vai ter que aprender a comandar. Mas entender a visão de comando ser errado, na minha visão, tá errado. Por exemplo, vou trabalhar com uma empresa de construção. Empresa de construção, cara, é uma mão de obra qualificadíssima. O cara tem que aprender. O cara ele passou... Tem que ser brabo. Ele tem que ser brabo, mano. Sobe lá pra fazer o que o cara faz. Não vai conseguir. E chega mole pra falar com esse cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então assim, ó, no mínimo, tu tem que parecer saber o que tu tá fazendo. Porque tu tem que comandar esse cara. É um negócio sério, ele tá arriscando a vida dele. Então tu chega assim, ó, cara, o negócio é o seguinte. Tu vai trabalhar de tal horário a tal horário. Tu vai receber tanto a tanto. Se tu não faltar, tu vai ganhar tanto de bonificação. E se tu demorar pra chegar a falta de comprometimento assim, tu vai estar fora. Clareza. Tá claro pra ti? Beleza, pra crescer tu precisa fazer isso. Pra ser demitido tu precisa fazer isso. Clareza. Ponto. Agora eu vou trazer um cara que ele tem muita instrução. O cara tem muita instrução. E ele tem bastante maturidade. Não precisa chegar grosso no cara, velho. Vai por uma outra linha. Chefão, tô pensando, a nossa meta nesse mês é bater 1 milhão. Tava dando uma olhada no canal de aquisição, tá meio difícil. Aí tu traz o cara pra pensar junto. Eu parei, estudei, analisei, dei uma olhada. Pô, tô pensando nessa ideia aqui. O que tu acha? Dá pra fazer? Tu joga junto com ele. Joga junto. Entendeu? Top. Formas diferentes de alcançar o mesmo objetivo. Exato. Só que tu tá gerando um comando, uma instrução, uma direção, destino. Ponto. É onde eu queria chegar. Se tu vai gerar comando, se tu vai gerar inspiração, mas tu não tá gerando destino, não resolve nada. O destino é que esse cara tem que crescer com a gente. O cliente está lá dentro há 5 anos, há 1 ano, não interessa quanto tempo ele está comigo. Ele vai ter que crescer. A gente tem que gerar destino. Então as pessoas, para elas te seguirem e continuarem te seguindo, de alguma forma elas têm que olhar para ti e fazer, esse cara gera destino.
Então, seja por comando, seja por instrução, seja por... a gente fala assim, o chefe comando ou um chefe inspirador, entendeu? Ele, de alguma forma, vai ter que gerar destino para aquele cara. Pô, aquele cara tava certo. Os dois têm que achar assim, pô, esse cara tava certo. Ele estudou o negócio e era mais ou menos isso aí. Entendeu? Vou seguir esse cara. Cara, muito top essa linha que tu traz, né? E eu partilho, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu acho que quando você tem clareza da direção que você quer seguir, e tu falou uma coisa que é bacana, tem que gerar um destino. Porque não basta você ter clareza, não basta você... eu quero ir para a China, mas se tu botar no GPS ali, tu vai conseguir chegar na China? É, isso aí. Será que o avião tá indo para Paris, ou tá indo para Bogotá, ou tá indo para Dubai? Tu não vai chegar na China. Não. Então o cara tem que ter uma clareza do destino. Né? E aí, qual destino que eu quero jogar para esse cara? Exatamente. Aí quando você se associa às pessoas certas, no ambiente certo, que é o que eu acho mais interessante, eu sou muito fã dessa questão da ambiência, é uma coisa que eu acredito muito isso, né? Eu falo que a ambiência ela muda o destino das pessoas, mudou a minha vida, mudou a maneira de eu enxergar, mudou a maneira que eu me relacionava com a minha família, mudou a criação dos meus filhos, mudou a maneira com quem eu me relaciono. Eu sou muito seleto com os amigos, eu falo que eu tenho 4 ou 5 amigos que são muito leais, os outros são meus colegas, mas aqueles 5 amigos que eu dou a vida por eles e eu me relaciono com eles, porque isso faz sentido, né? E isso tudo entra na ambiência. Né? Se tu tá num bom ambiente, como você falou, vocês têm ali a caixa preta de vocês, né? Sim. É um ambiente seguro. O empresário, ele sabe que ali alguém vai pegar na mão dele e vai dizer, aqui eu tenho caras que são ponta firme comigo, né? Então, como a gente fala lá do Maranhão, o pessoal fala que são os coco roxo. Isso aí. É coco roxo. É isso aí. E na hora que o bicho pegar, ele vai estar no fronte de batalha comigo. Ele vai pegar na minha mão e vai dizer, ele atira junto. Eu tô contigo. Fica tranquilo, nós vamos arrumar uma solução, vamos focar numa solução e vamos resolver o problema. Carlos, muito legal, cara, essa visão, essa mentalidade. Eu já conheci um pouquinho, fiz questão de trazer você aqui para deixar claro, né? Pro empresário, pro empreendedor, pro cara que tá passando por um momento difícil, não tem saída, não tem solução. A gente vê que vocês têm na caixa preta de vocês ali, né, mecanismo, ferramentas, é tudo muito embasado em princípio, embasado em verdade, embasado em valor, que é muito difícil nesse mercado empresarial de hoje, né? Eu vejo muita gente batendo cabeça e querendo fazer coisas que Deus ainda não deixou elas acessarem por algum motivo, por alguma coisa, né? Tem que passar por um processo ainda, tem que passar por uma preparação e vocês já jogam esse jogo e é muito bacana ver que está bem claro. Não tem nada de pessoal assim, pô, mas esses caras aí estão voando, comentei contigo ali. Esses caras estão voando, o que tem ali? Qual é a magia? Não tem mágica nenhuma, tem verdade, tem princípio, tem ciência também, né? Vocês estudam bastante, tem muita gente boa, tem um time bom. Muito legal aí, obrigado pela tua colaboração. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, eu sou apaixonado por esse tema, né? Eu falo sempre que o podcast, o nosso programa de podcast, ele é uma mesa de honra ao empresário. Quando a gente traz vocês aqui, pra gente é um aprendizado e a gente aprende, eu aprendo imensamente. Toda semana a gente está com alguém diferente aqui, é um aprendizado grande. Obrigado pela tua colaboração. Nós temos um quadro aqui no programa que chama Arquivo X, né? Um quadro que eu adoro, gosto muito, onde algumas pessoas da tua caminhada, da tua trajetória querem mandar uma mensagem para ti. Como é que tá esse coração aí? Opa. Tá legal? O coração tá legal? Tá legal. O coração do chefão tá legal? Tá legal. O cardiologista tá em dia? Tá em dia. Então, fechou. Vamos lá. Vamos ver quem é que tá mandando essa mensagem para ti aí. Vamos lá acompanhar? Vamos acompanhar. Bora aí, vamos lá. Bom. Pode rodar. Quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Essa frase, esse pensamento define bem esses anos todos que a gente tem aí de relação de amizade e de companheirismo. É uma das pessoas que eu admiro muito, uma das pessoas que eu fico lisonjeado de poder chamar de amigo e poder chamar de irmão. Os nossos caminhos, os nossos projetos, eles não se cruzaram à toa, né? Como eu sempre falo, Deus não une as pessoas à toa, Deus une propósitos. E Ele fez questão de nós nos unirmos. Esse teu projeto maravilhoso aí dos chefes, que ajudam pessoas que são bem-sucedidas às vezes financeiramente, mas elas entenderem que isso só não basta, que a gente tem que ter ser bem-sucedido em casa, ter um lar feliz, construir uma família, e que isso sim é alguém de sucesso. Esse teu trabalho que tu faz, ele realmente me encanta e encanta todo mundo que pode ter contato contigo, que vê o teu brilho nos olhos ao falar das realizações daquilo que tu faz pelas pessoas. E não só nisso, como Deus quis que nós nos uníssemos também em outras parcerias, como já estivemos aí mais de uma vez juntos, ajudando ali a levar essa força, essa palavra de Jesus e de Deus para as outras pessoas.
E eu me sinto muito honrado de te ter ao meu lado, te chamar de irmão. E tá aí de vez em quando tomando um café, dividindo esse momento, tirando um tempo de qualidade. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Caveira. Que dia bonito, que dia legal. Bom, falar do Carlos Henrique, assim, ele foi sempre, desde criança, muito ativo. Sempre quis saber, conhecer os detalhes de tudo que ele achava interessante. E eu descobri assim também que muitas coisas ele já havia pesquisado, já havia feito contatos assim, né? Seja no colégio, com amigos. E o tempo foi passando até que ele realmente incumbiu de realizar cada vez mais as suas propostas, né? Fazendo valer todo esse intuito que ele foi adquirindo pela experiência com o tempo, né? E uma pessoa que eu tenho orgulho. Tenho orgulho porque eu faço parte também desse processo, né? E sempre estarei junto com ele. E admiro ele pela sua grande força, a sua grande visão, né? Ele olha bem, faz planos. E é uma pessoa, acima de tudo, que não se deixa levar, não se deixa se abater por algumas quedas, alguns projetos que não deram certo. Então ele sempre tem alguma coisa assim para reinventar ou para se aperfeiçoar. Oi, filho. Parabéns por essa oportunidade, né? Sou muito grata por estar aqui falando da tua pessoa. Grata a Deus pela pessoa que Ele nos deu, que Ele nos permite viver contigo, viver cada momento, vendo o teu desenvolver, que desde pequeno já se percebi que era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que Deus, temente a Deus, né, desde o início, desde pequeno, e te ver assim, crescendo cada vez mais, o homem que te tornou, o esposo que te tornou, o futuro pai que está se tornando, e te ver assim. Nós ficamos muito felizes como família, percebendo o teu sucesso, o teu crescimento, né? E te pedindo que Deus cada vez te abençoe mais, que tu possa cada vez mais ajudar as pessoas, que tu gosta muito disso, cada vez mais ajudar as pessoas, e sucesso sempre. Te amamos e estamos sempre aqui. Um beijo, fica com Deus aí. Sim. Oi, amor, passando aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ti, desse empresário que tu és, do homem que tu tá se tornando. Eu tenho muito orgulho também do teu coração, que é um coração maravilhoso, que abraça as pessoas, que quer ajudar as pessoas, que traz essa energia boa e anima as pessoas que estão desanimadas. Então, que as pessoas que venham te conhecer no programa possam ver isso, né, que é esse cara que tu é. E eu quero dizer que eu te amo muito, 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 e que é um prazer imenso ser tua esposa. Um beijão. Glória a Deus. Essa troca aí, chefão. Cara, é incrível como é massa o cuidado, né? Então, quero agradecer vocês pela oportunidade de ter essa experiência aqui, não só de compartilhar, mas de ser cuidado. O vídeo mostra esse cuidado, né? E não tem palavra, né? Não tem palavra, né? Tem momentos que a gente não tem palavra. A gente tem que estar vivendo o que a gente está vivendo de forma consciente. E para mim, hoje, estar aqui é uma grande bênção. E que, de alguma forma, uma vez eu vi um cara muito interessante, assim, que foi o cara que mais chamou a atenção depois de fazer aquelas lutas, sabe? Aquelas lutas do MMA, o cara tava todo estourado, assim, e ele era o campeão. Ele era o campeão, aí ele tava lá. Ele falou assim, e aí? Aí ele parou assim, e aí? Ele tava tentando entender o que tinha acontecido, ele tava ganhando, né? Ele tinha ganho assim.
eu gostaria que pelo menos uma vez na vida todo mundo pudesse sentir o que eu tô sentindo agora. Esse prazer de ter ganho. Então, hoje eu sinto um pouco disso. Gostaria que todo mundo tivesse um pouco do prazer que eu tenho de trabalhar com algo que eu acredito demais e de coisas que eram uma preocupação parar de ser e ter a paz que excede todo entendimento. Então, deixo aqui e encerro a minha parte. Glória a Deus. Top, top, top. E eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Como eu te falei, pra gente foi um privilégio te receber, né? Já te parabenizei ali, parabenizo aqui em público. Vocês fazem um trabalho muito bacana, sou fã do que vocês fazem. Eu acho que esses empresários, eles precisam, né, desse cuidado, desse abrigo, desse lugar seguro, né, de ter pessoas ali na trincheira, como o Samuca falou, né? Sim. Aquele cara que bota aqui o braço do lado e fala, vou contigo. Benção. Tô aqui tu tá seguro, a gente vai cuidar de ti, a gente vai te ajudar. Vamos te colocar, tem tanto, o mundo é tão mal. Tem Sim. tanta coisa ruim, tem tanta oportunidade ruim. E ali vocês são um ambiente bom, é um ambiente de coisa boa. Eu acho que é só o começo ainda do chefe dos chefes. Vou deixar uma profecia aqui para vocês. Amém. Vocês vão Glória a Deus. muito longe a nível Brasil. É só vocês continuarem no caminho que vocês estão. Nós aqui de Criciúma torcemos e vamos estar continuando apoiando o que vocês precisarem da gente, né, do Alex Maranhão, do nosso programa. Nós estamos aqui à disposição. Eu falo sempre que o podcast, o programa, ele é uma mesa de honra para empresários, para pessoas como vocês que fazem a diferença no nosso ecossistema, que fazem a diferença na nossa região. A gente precisa colocar mais luz nisso. Tem muita coisa ruim, a gente tem que colocar luz nas coisas boas e vocês são coisas boas, beleza? Benção. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado, tá? Obrigado pela tua presença. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast especial. Carlos Sampaio, chefe dos chefes. O Instagram do chefe dos chefes, pessoal, te seguir, te encontrar onde? @o chefe do chefe. @o chefe dos chefes. Sigam essa fera aí, vocês vão aprender muita coisa boa. Faz um trabalho muito legal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Fechou?